Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança 0800 062 1800. Class Tapetes e Couro 65998090078. Instituto Machado de Odontologia 6536236066. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje. Olha só, hein? Que clima bom que fez hoje à tarde, né? Muita chuva. E é isso que a gente espera, né, gente? Que realmente a gente tenha dias aí mais amenos. Afinal de contas, né, o inverno está batendo a nossa porta. Será que nós teremos um pouquinho mais aí de inverno nesse ano no Mato Grosso, pelo menos, né? Em algumas regiões do Brasil? Claro que a gente já sabe que o frio chegou e é super gostoso, mesmo estando em maio, que muita gente às vezes fica até achando estranho. Gente, hoje a gente vai falar de saúde, mas de uma outra forma. Daqui um pouquinho vocês vão entender e conhecer também o nosso convidado. Lembrando que nós estamos na TV Mato Grosso 27.1, nós estamos também no YouTube, no Instagram e no Facebook. E lembrando que na TV Mato Grosso, o nosso programa de hoje vai reprisar sábado às 22 horas. Então é só você ficar ligado, tá bom? Deixa eu apresentar para vocês agora o nosso convidado de hoje, ele que é médico do esporte, é isso? Exatamente. Tudo bem, Pedro Rosário? Tudo bem, muito prazer, Jane, como é que tá? Prazer ter você aqui. Muito obrigado. Não tem nem como negar, gente, não tem como não falar que o Pedro é filho do Dr. Rosário, no Instituto Machado, né? Vocês são muito parecidos, né? Então, que bom tê-lo aqui. Muito obrigado, gente. E conhecendo um pouco da história aí realmente do seu pai, eu tenho certeza que nós temos aí um excelente profissional aí, né, no dia a dia hoje já em Cuiabá. Bem-vindo, tá? Perfeito, muito obrigado. Obrigado por me receber aqui. Pedro, o que é médico do esporte? O que é isso? Gente, depois eu vou contar para vocês por que eu resolvi chamar o Pedro Rosário. Não é porque ele é filho do Dr. Rosário lá do Instituto Machado. É que eu vi um material dele e que me chamou bastante atenção. Mas eu quero começar com essa pergunta para a gente entender o contexto e por que me chamou a atenção, né, esse vídeo, inclusive que você estava falando aí da atividade física multicomponente. Mas primeiro eu quero entender o que é um médico do esporte. Perfeito, Jane. Essa pergunta ela é muito pertinente. Porque é uma pergunta que todo mundo tem, né? Uhum. Afinal, o que faz um médico do esporte? Até dentro da nossa residência médica, são 3 anos de residência, a gente faz a brincadeira que a gente vai descobrir o que um médico do esporte faz só no 3º ano da residência. Uhum. Porque a gente vai andando devagarinho, passando por todas as subespecialidades, digamos assim, que a gente vai acabar interferindo, e só no fim desses 3 anos a gente vai entender por completo o que um médico do esporte faz. É uma especialidade muito completa e que cruza caminho com muitas outras também. Uhum. Então, muita gente imagina que é um atendimento direcionado para o atleta profissional, e a gente também faz isso, mas a menor parte dos médicos do esporte faz isso. Na verdade, o nome da especialidade é Medicina do Esporte, do Exercício, né? E a matéria de estudo é como utilizar o exercício físico como benefício para o nosso corpo também. Uhum. E entender como o nosso corpo pode limitar a prática de exercícios físicos. Então, a gente tem o exercício físico atuando no controle de doenças crônicas, diabetes, pressão alta, né, na preservação de autonomia, você ser uma pessoa mais saudável por conta de exercício físico, trabalhar a parte estética, hipertrofia, tratamento de obesidade, emagrecimento. Também a doença no contexto do exercício físico. Então, o paciente que tem alguma patologia, por exemplo, cardíaca, um paciente já infartou, será que ele tem alguma limitação para fazer alguma atividade física ou não? Como reabilitar esse doente? Ou outras doenças também, como artrite reumatoide ou anemia falciforme, por exemplo, de que maneira essas doenças impactam e trazem um risco a mais para o praticante de atividade física também, né? Além disso,
é uma especialidade que ela é derivada da ortopedia, então a gente atua bastante na parte ortopédica também. A gente só não faz cirurgias, mas faz alguns procedimentos invasivos, a terapia com onda de choque, infiltrações intraarticulares, e aí vai de médico para médico. Alguns fazem em articulações mais profundas, como quadril, coluna, outros ficam ali mais superficiais, como o joelho e o ombro, por exemplo. Mas a gente também atua, por exemplo, em idosos, com prevenção de queda, né? Toda essa parte de hipertrofia, de apoio ao ganho de massa muscular, e isso tudo vai gerar autonomia para o paciente idoso, né? Dá para se dizer que é uma dessas novas especialidades que realmente chegaram aí para atender essa geração que vive cada dia mais e quer viver melhor? Se encaixa dentro desse aspecto? Acho que se encaixa perfeitamente. Uhum. Acho que o médico do esporte é para aquele que quer ter uma vida mais saudável, né, e levar o estilo de vida como o melhor medicamento para se promover saúde. Isso é interessante. Olha, gente, são profissões, eu falo que é o tipo da profissão que é tipo, quando a pessoa fala assim, faço engenharia mecânica, aí a pessoa já acha que vai trabalhar com carro, né? E quando, na verdade, a engenharia mecânica está na medicina, está em todas as áreas, né, em todos os segmentos aí da indústria tem o posto. Então, eu acho que a qualificação do médico do esporte é mais ou menos isso. Ele pode atuar em vários segmentos que a gente nem consegue imaginar que, de repente, estaria ali dentro, né? Perfeitamente. Atualmente, por ser uma especialidade nova, ainda não existem subespecialidades, né? Talvez aí estão criando algumas, mas atualmente não existe. Mas é uma especialidade que a gente sabe que vão precisar de muitas, porque é muito amplo. Tem médico do esporte que atua exclusivamente com cardiologia do esporte e vai atuar dentro de hospital fazendo reabilitação cardíaca pós-infarto. Vai ter médico do esporte que vai atuar só como médico de equipe, viajando, e aí tem todo esse controle. Então, é muito amplo, a gente precisa de subespecialidades aí. Legal. Bom, mas deixa eu conhecer um pouquinho mais quem é o Pedro Rosário. Visualmente, a gente já olha para você é muito jovem, né? O porquê disso. Me conta um pouquinho quem é você realmente, Pedro, onde você estudou, né? O porquê escolher essa profissão, se teve influências ou não. Sempre tem, né? Bom, meu nome é Pedro Rosário, eu sou cuiabano, né? Nasci aqui em Cuiabá, estudei no São Gonçalo, estudei no Maxi. Durante ali a minha adolescência eu tive uma fase de obesidade, né? Onde isso me afetava muito o meu psicológico, minha autoestima. Sempre me via como uma pessoa inferior, né? O pessoal até comentava sobre bullying na escola, mas a maior verdade é que eu não lembro de eu sofrer bullying de ninguém, mas eu lembro que eu me sentia inferior por não ter um apego à minha imagem, sabe? Uma obesidade assim, ou era uma obesidade que incomodava mais você do que o resto do mundo, como dizem? Olha, olhando de hoje, não era algo tão grave, entendeu? Mas tem muitos casos piores que o meu. Porém, me afetava muito psicologicamente. E a virada de chave ela veio muito cedo também. Meus pais, principalmente meu pai, que sempre me apoiou na prática de esportes, exercício físico, desde pequeno ele já me cobrava muito. Aos 11 anos ele me contratou um personal, que foi o Emerson Pael, lá da Academia Pro Energy, já até ajudando ele. E ele me ajudou assim muito, né? Minha fase de emagrecimento, de virada de chave foi junto com ele. E a partir daquele momento ali eu me tornei outra pessoa. A verdade é que o esporte ele passou a fazer parte da minha personalidade desde muito cedo, ali entre os 12, 13, 14 anos foi onde eu emagreci. E foi assim, foi uma das primeiras coisas que eu conquistei sem ajuda, digamos assim, né? Porque o tratamento de obesidade, por mais que hoje em dia existem medicações, né? A responsabilidade é do paciente e só ele pode fazer algo por ele. O resultado depende dele, não tem como. E então aquilo me moldou muito, né? E foi uma conquista assim que me impulsionou a conquistas futuras,
Por exemplo, na época de vestibular, na época de prestar prova de residência, que são etapas muito complicadas, eu sempre ficava lembrando, se eu com 11 anos, 12 anos conseguir vencer a obesidade e passar numa prova de vestibular, vai ser fichinha. Se eu tiver a força de vontade que aquele menino lá tinha, eu tenho certeza que eu vou conseguir conquistar qualquer objetivo. Então, foi uma coisa que moldou muito minha personalidade. Porque naquela época eu era de fato obcecado. Assim. Eu lembro que eu tinha os exercícios que eu ia fazer, abdominal antes de dormir. Eu tinha que fazer todos os dias antes de dormir a mesma sequência de exercícios. Senão você não relaxava. Não conseguia, não tirava da cabeça. A época que eu viajava com os meus pais, ia para hotel, eu fazia na área livre de hotel, no banheiro de hotel, ficava fazendo meus abdominais lá escondido, né? Então, eu sempre tive na cabeça que se eu tivesse a mesma dedicação que eu tive lá atrás para conseguir vencer a obesidade, eu conseguiria conquistar qualquer coisa. Então, isso é legal. Foi o que te norteia até hoje, então, né? certeza. Porque isso não perde, não sai. Com certeza, não sai. Acho que foi uma coisa que aconteceu no início da minha vida e que me direcionou para a escolha da minha profissão, né? Então, me norteou demais. E a história, assim, até com o esporte não parou por aí. Daí para frente eu conheci o Gil e a Flávia Mello, que tinham a AFC, que foi a academia que eu fiz por muitos anos, e lá eu desenvolvi, aprendi a treinar, e aí a parte da musculação passou a ser um hobby por muito tempo também, né? Mas nessa parte, quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei e o pessoal já me vinculava, né? Meus amigos já me viam e já pensavam na musculação, porque eu estava o tempo inteiro fazendo dieta, treinando, e a maioria não se importava muito com isso, né? E aí, naquela época de fim de faculdade, onde a gente está escolhendo especialidade, todo mundo tinha certeza que ia fazer medicina do esporte, menos eu, na época, né? Eu direcionei minha faculdade para fazer endócrino. Eu até tinha muito vínculo com muitos professores de endocrinologia, lá da Univag, professor Marcelo Maia, a professora Laila, Cristiano Serafim, enfim. Várias delas, e eu direcionei a minha faculdade para esse lado. Eu queria fazer clínica médica, endócrino e depois ir para o esporte, porque eu não conhecia a residência de medicina do esporte na época. E aí, conhecendo a residência de medicina do esporte, até minha namorada me ajudou muito nisso, nessa época, e eu entendi que a medicina do esporte era muito além do que eu imaginava. Eu fui conversar com os colegas meus, até o Murilo, que é médico do esporte, atua aqui em Cuiabá também. Na época ele já estava fazendo medicina do esporte lá em São Paulo, na mesma residência que eu acabei entrando no futuro. Eu fui perguntar para ele aí, o que é a medicina do esporte? Como é que é a residência? Eu também não sabia. Essa pergunta que eu te fiz assim, perfeitamente, que você fez? Perfeitamente. E ele estava naquela fase de aprender o que era, né? Que ele estava indo para o 3º ano. Ele falou, cara, se você acha que medicina do esporte é só prescrever anabolizante, nem faz residência. Ele falou desse jeito para mim. E aí, beleza, eu sei que é isso, mas o que vocês fazem? Como é que é a residência? Ele, aqui você vai atender obeso, você vai atender idoso, você vai atender criança, você vai atender atleta, você vai atender sedentário, você vai atender de tudo. E ainda assim não tinha respondido a minha pergunta, mas eu já fiquei muito mais curioso e muito mais animado, né? E conforme eu fui entendendo o que era a especialidade, eu fui me apegando e eu direcionei meus estudos para medicina do esporte. Decidi, tomei a decisão de que eu queria fazer na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, queria fazer residência lá. Olhando os estágios, era a que mais me chamava a atenção. Então eu direcionei os estudos para essa instituição. Na época de residência médica a gente tem que fazer isso, na época de prova de residência. E aí deu tudo certo, consegui passar, fiz 3 anos de residência lá, vivi o sonho, conheci assim, tive contato com uma medicina que de fato me encanta bastante, me brilha os olhos até hoje. E depois de 3 anos lá, conhecer, enfim, muitos professores, muitos profissionais que me puxaram a admiração, né? Saí de lá com um pouquinho de dor no coração, por muito apego. Eu ia te perguntar isso, porque assim, quando você vai, você cria vínculos também, né, numa outra realidade. E por que voltar para Cuiabá, Pedro? Nenhum momento, aquele momento, falou assim, não, eu vou ficar ou em São Paulo, ou vou para um outro grande centro. Por que voltar para cá?
São Paulo é a terra onde estão as oportunidades, né? E quando se fala de alto rendimento, tá tudo lá, praticamente. Mas eu gosto muito de Cuiabá, gosto muito da cidade. É uma cidade fácil de se viver, é tudo muito perto, o povo é muito acolhedor. A cidade de São Paulo, ela oferece muitas barreiras que não me chamaram tanta atenção. Aliás, não me fizeram gostar muito de lá. Entendeu? As pessoas que eu convivia no meio do meu trabalho, que era residência médica, eram pessoas sensacionais. Só que o contato com elas era muito próximo durante a residência. Quando acabava, eu ia para casa, eu ficava sozinho, eu me isolava. Então, a cidade, ela meio que te empurra para ficar sozinho. Como um bom cuiabano, você gosta desse calor. aconchego, né? Desse calor de Cuiabá, né? Pois é, eu gosto bastante daqui. Bom, Cuiabá é que ganha com isso, porque eu acho que a gente deve ter pouquíssimos profissionais na sua área aqui ainda. Né? Tem poucos. Com certeza tem outros, mas assim, não deve ser um número bastante grande. Então, que bom que Cuiabá está com você aqui. E só para vocês entenderem, gente, o Pedro está atendendo lá no Instituto Machado também, né? Isso, no Instituto Machado e no Instituto Lombardi. Então, são os dois lugares. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu vi um vídeo do Pedro, gente, falando sobre atividade física multicomponente. Eu assisti aquele vídeo e falei, cara, que coisa interessante. Olha que assunto bom para se falar. Foi quando eu te liguei, né? Eu acho que você tinha acabado de chegar aqui em Cuiabá, ainda estava montando a estrutura de atendimento e tal. E aí eu te pergunto, o que é isso, Pedro? O que é uma atividade física de multicomponente? Eu já entendi que a medicina, né, que você pratica é uma medicina que atende pessoas e situações diversas, mas ao mesmo tempo, quando você fala de atividade física, todo mundo fala, eu faço musculação, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso, a própria palavra já diz, multicomponente, mas quais são esses componentes, né? Por que ela é chamada assim? Perfeito. Atividade física multicomponente é uma maneira da gente chamar as outras valências físicas que fogem um pouco do aeróbio e da musculação e do fortalecimento, que é o que a gente está acostumado a fazer hoje em dia. A gente entra na parte do equilíbrio, da coordenação motora, da flexibilidade. Quando a gente fala de saúde de maneira geral, a atividade aeróbia ela é fundamental para a gente ter uma saúde cardiovascular adequada. A musculação ela é fundamental porque quanto mais músculo a gente tem melhora na saúde metabólica, né? A gente ganha força para fazer atividades do dia a dia. Mas quando a gente pensa no fim da vida, né? Quando a gente estiver idoso, a gente vai precisar de outros componentes também. A gente vai precisar de equilíbrio, a gente vai precisar de coordenação motora, a gente vai precisar reagir a estímulos surpresas, imprevisíveis, que podem levar um idoso a uma queda que pode ser desastrosa. Né? Exatamente. Então, essa população ela precisa ser exposta a estímulos diferentes que vão além do fortalecimento e além do aeróbio, se ela quer prevenir eventos que podem gerar um prejuízo muito grande para essa população. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conferir um bloquinho, jogo rápido, eu estou voltando para a gente continuar nessa linha de conversa mesmo, para a gente entender. Porque só para a gente fechar esse bloco, do mesmo jeito que a gente perde a musculatura externa, a gente perde também, vamos chamar assim, de musculatura interna, né? Dá para a gente entender dessa forma? Depois a gente continua. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso.
Newline Sistema de Segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65 992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Já estamos de volta e eu estou hoje conversando com o médico do esporte, Pedro Rosário. Gente, o assunto é muito bom. Você que já passou dos 25, porque diz que a gente começa a envelhecer com 25, então, né? Você que já passou dos 25, preste atenção nessa conversa, porque já, né, eu volto conversando com ele. Mas antes eu quero falar sobre a Newline Sistema de Segurança. Aliás, gente, quando a gente pensa em segurança, tudo que a gente quer é realmente estar seguro, né? Nossa empresa, na nossa casa, não importa, né, aonde você queira realmente cuidar do seu bem, a Newline faz isso para você. Pode ser na fazenda, no sítio, né? E a Newline tem também um sistema de portaria remota para condomínios, tanto horizontais quanto verticais. Então, se você quer realmente, né, estar protegido, com circuito interno aí de câmera para cuidar de você, com monitoramento 24 horas, com instalação, sem você ter que comprar nenhum equipamento, porque a Newline põe tudo para você e ainda sem quebra-quebra, tudo sem fio, com tecnologia realmente de ponta, você pode contar com a Newline Sistema de Segurança. É só você entrar em contato na central da Newline, nesse telefone que está aí no vídeo, que é o 0800 062 1800, e essa central vai te direcionar para a loja mais próxima, seja aqui no Mato Grosso, ou em Goiás, ou no Mato Grosso do Sul, aonde você estiver. Newline Sistema de Segurança. Quer estar seguro?
ligue agora nesse número, né, e converse com a equipe da Newline. Pedro, eu deixei uma pergunta aqui antes para você, que eu falei que às vezes a gente esquece que as pessoas, a gente perde musculatura, a gente envelhece por fora, né, que é o que os nossos olhos veem. Quando você está na frente do espelho, você percebe e fala assim, peraí, mas essa pessoa não sou eu não era assim. Mas essa perda, esse envelhecimento acontece nos nossos órgãos internos também. E aí, tem como conciliar e trabalhar as duas partes? Você tinha comentado, né, de perda de músculo externo e músculo interno, né? Então, na hora de diferenciar isso, a gente não diferencia em musculaturas internas e externas, porque o músculo está ali. Às vezes ele tá mais interno, mas isso não vai afetar muita coisa. O que a gente divide, sim, são músculos estabilizadores, que são músculos que não têm uma importância visível assim, pra gente. Né? Quando a gente pega qualquer pessoa que treina por estética, por exemplo, a gente direciona o fortalecimento para musculaturas maiores que vão ficar mais aparentes e são os grupamentos mais importantes, digamos assim, para executar tarefas maiores, como, por exemplo, fazer uma pessoa levantar de uma cadeira, guardar alguma coisa ali numa prateleira mais superior. Isso são grupos musculares grandes que precisam de força. Esse é o motor grosso. Quando a gente fala do motor fino, a gente precisa de músculos estabilizadores que não vão se beneficiar de um exercício de hipertrofia direcionado, isolado. O motor fino, eles são músculos menores que servem para realizar gestos motores muito menores e mais delicados, que no dia a dia vão ser utilizados, por exemplo, para teclar num computador, para escrever num papel. Só que nisso a gente não pensa quando a gente fala em envelhecimento. E se a gente aplicar isso para membros inferiores, o motor fino do nosso pé está diretamente relacionado ao equilíbrio. A musculatura estabilizadora do tornozelo, né, se a gente perde essa musculatura ou a gente não tem um controle bom de estabilização de tornozelo, na hora de reagir a um tapete que escorregou, a um tropeção, a um chinelo que ficou preso no chão, isso pode resultar em quedas. Entendi. Né? Então, o exercício multicomponente, ele vai ser direcionado para esse estímulo, esse componente físico que não é treinado quando a gente fala de fortalecimento e aeróbio, e que é muito importante para essa população idosa. Na verdade, então, o que você está dizendo é que a gente tem que olhar para aquilo que a gente não vê também. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem, por isso que tem muita gente que fala assim, você olha um idoso caminhando e tal, fala assim, nossa, ele está atrofiado, ele anda duro, os movimentos já não tem mais aquela flexibilidade, a pessoa já não movimenta com aquela tranquilidade, porque a gente deixa de usar ou esquece de cuidar, de exercitar esses músculos. Exatamente. E não necessariamente só os músculos. A coordenação motora, ela vem do cérebro. O equilíbrio, ele é treinado no cérebro. A coordenação motora é com qual intensidade e quais são esses músculos estabilizadores que eu vou ativar, né? Qual que é o tempo que eu vou ativar eles. Não é algo consciente, é algo inconsciente que a gente aprende quando a gente é bebê. Um bebê, ele não tem coordenação motora porque ele está contraindo todos os músculos dele voluntariamente naquele momento. E ele vai se tornando involuntário quando o nosso sistema nervoso vai deixando aquilo mais autônomo. O cerebelo que faz isso. Né? E a gente vai perdendo isso ao longo do tempo também, quando a gente deixa de trabalhar. Vai envelhecendo, nosso cérebro vai envelhecendo, acaba que perde um pouco dessa... Exato. A gente para... comando, então. Não é o nosso cérebro que perde sozinho, é a gente que para de exercitar. Por exemplo, quando a gente é jovem, a gente joga futebol, joga basquete, joga vôlei. Esses são exercícios multicomponentes muito intensos. Envolve deslocamento lateral, apoio monopodal, que seria de um pé só, que vai exigir um equilíbrio danado. Um atleta fazer um drible no futebol, ele vai precisar ficar apoiado em um pé só e com o outro ele vai ter que mexer, ele vai ter que jogar o corpo para um lado para fazer uma finta. Isso tudo são atividades multicomponentes. Mas conforme o tempo vai passando, essas são atividades que passam a ser muito vigorosas para a maioria das pessoas. E de fato até arriscadas, com risco aumentado de algumas lesões. Né? Então...
idosos eles acabam deixando esse tipo de atividade de lado. E às vezes até por uma insegurança ou por medo de acontecer alguma coisa, você acaba se prejudicando ainda mais, porque aí você fala, não, isso já é meio perigoso para mim, não vou fazer. E aí você vai cada vez mais perdendo mais ainda. Exatamente. Essa autonomia. Exatamente. E a solução é você fazer esses exercícios, se expor a esses estímulos de maneira controlada. Então, existem treinadores, professores de atividade de exercício físico que são especializados para fazer isso. Existem fisioterapeutas que são especializados nesse tipo de treinamento, que vão saber expor um idoso àquelas dificuldades que ele consegue realizar naquele momento e ir progredindo com ele. Eu estava ouvindo você falar aqui, eu estava me lembrando, né, quando a gente é criança, e hoje você vê, né, mas nós fazíamos isso às vezes até na rua, pular a amarelinha, né, aquela coisa com um pé só. Hoje, quer dizer, um idoso é impensável fazer isso, mas se eu não deixar de fazer, eu posso envelhecer fazendo todas essas atividades também, porque aí eu não paro de praticar. Exatamente. Você continua estimulando seu sistema nervoso para se permanecer capaz de fazer aquele tipo de exercício. Agora, Pedro, quem define que tipo de exercício eu posso ou não fazer nesse caso? Porque é um trabalho que você faz com uma equipe. Exatamente. Né? Você cria esse programa e o fisioterapeuta ou o preparador físico executa, ou como é que você sabe, ou como é que a gente pode ter noção do que a gente pode ou deve, por exemplo, praticar? Perfeito. Aí a importância da equipe multidisciplinar, né? Isso tudo eu estou trazendo da minha residência, não é nada inventado. Lá na Unifesp existe um ambulatório de geriatria do esporte. Certo. O professor Carlos André, que é geriatra, e lá tem a Gislene, que ela é professora de educação física, que ela faz esse direcionamento. Ela tem turmas de, se não me engano, 4 ou 5 níveis. E lá no ambulatório a gente faz exercícios para testar essas diferentes capacidades físicas dos indivíduos e determinar, esse indivíduo ele tem uma deficiência de equilíbrio, esse aqui tem uma deficiência de agilidade, esse aqui tem uma deficiência de resistência, esse aqui de força muscular, e aí direcionar qual exercício ele vai precisar fazer. O que eu mais gosto também tem importância na hora de definir essa atividade física? Com certeza. Principalmente porque o exercício físico multicomponente, ele é uma categoria e vão ser vários os tipos de exercícios que você pode fazer que vão te beneficiar. E aí, dentre eles, a gente vai escolher aquilo que se encaixa melhor. Por exemplo, quais seriam as atividades que eu posso incluir aí? A gente está falando de dança, por exemplo, foi aquilo que eu comentei no vídeo, mas existem, inclusive, estudos científicos que utilizam bastante o Tai Chi, que é uma luta, e ela é mais gesticulada, um pouco mais lenta, envolve muito essa questão do equilíbrio. Né? Outras artes marciais que são direcionadas um pouco mais para essa parte do fazer sozinho, treinar o gesto e menos o combate. Isso é muito interessante para idosos também. Mas assim, depende muito da criatividade de cada um, depende muito do gosto de cada um. Às vezes eu chego para um paciente querendo ofertar uma dança, acho que é a cara dessa paciente que fazer uma dança. Aí ela vira para mim, eu queria fazer boxe, o que você acha? E acontece, já aconteceu e tudo bem, se você gosta. Se você gosta, está apto para isso. Exatamente, né? Aí vai do profissional, do professor de expor o paciente àquilo que ele pode naquele momento. A gente não vai expor um idoso a traumas de repetição se a gente julgar que ele é incapaz e vai ter uma consequência negativa a partir daquilo. Né? Pedro, quando jovem, a pessoa quer emagrecer ou quer ganhar músculo, rapidamente ela ganha. Né? A gente está com mais pessoas aqui no estúdio, inclusive questionaram o seguinte: depois de uma certa idade, uma semana ou 2, 3 dias que você não vai para a academia, ou uma gripe que você pega, a sua musculatura simplesmente desaparece. Isso é normal a pessoa com um pouco mais de idade ter essas quedas mais bruscas na musculatura, na resistência, voltar à flacidez, por exemplo, com mais rapidez, e ao mesmo tempo eu perco isso também, o equilíbrio com mais rapidez, com a falta da atividade? Com o passar da idade, a saúde do idoso, a gente fala que ela cai em degraus mesmo, né? Então,
tá tudo indo bem, o idoso ele tá conseguindo treinar, tá conseguindo se alimentar bem. Acontece alguma coisa, algum evento, pode ser uma gripe, é preciso de alguma internação por algum motivo, ou o paciente ele fica inativo. Por exemplo, a pandemia fez isso com muita gente, né? Obrigou muita gente a ficar trancada em casa. E essa inatividade para o idoso ela pode ser muito ruim. Então, nesses eventos, ele acaba perdendo muita capacidade física. E pelo idoso ter uma resistência anabólica, que a gente chama, que é essa dificuldade de ganhar músculo, dificilmente ele consegue retornar no mesmo patamar que ele estava antes. Antes daquela ficção daquele problema. A cada queda, você tem uma queda definitiva aí também. Você recupera, mas não volta no mesmo estágio. Exatamente. O idoso, infelizmente, acontece dessa forma. Então, por isso, para o idoso é muito importante evitar o máximo tempos de inatividade. Né? O idoso isolado, o idoso que ele é privado de fazer as atividades que ele faz cotidianamente, né? Ou exercícios físicos também planejados. Toda vez que ele é privado disso, ele sofre bastante. Então, para quem tem mães, avós aí mais idosos em casa, que fazem o trabalho duro, vão lavar roupa, vão cozinhar, por mais que seja um trabalho braçal e a gente fica com dó olhando as pessoas fazerem, a gente quer, não, deixa isso aí, vai descansar, deixa que eu faço por você, é a pior coisa que a gente pode fazer para um idoso. Porque tirando as coisas que ele faz, ele vai passar a não fazer nada, a gente vai tirar a autonomia dessa pessoa, né? Exato. Então, o idoso ele tem que se mexer, ele tem que ter trabalho, ele tem que ter função. Tem que ter função, eu acho que você falou. E é interessante, gente, porque hoje você fala assim, não, você já fez demais, né? E, na verdade, a gente está demonstrando amor inverso, então, né? Porque o querer é o mesmo que um pai e uma mãe super proteger um filho. Exatamente. Né? Um filho super proteger um pai, uma mãe, um avô, uma avó. Não faz mais nada, não faz isso. E a pessoa tem que aproveitar esses momentos para não ter. Exatamente. O corpo, então. Exatamente. Acho que quem tem pais ou avós aí mais velhos sabe o que um tempo de inatividade pode fazer com uma pessoa. Gente, vamos pôr todas as mamães, não, só aqui em casa não, tá? Para lavar louça, para arrumar. Você sabe que é um negócio interessante? Porque quando é criança, os pais ficam assim, arruma a sua cama, mesmo que tenha alguém que faça. Pelo menos em casa era assim, arruma a sua cama, pelo menos a sua cama você tem que arrumar. Quer dizer, são atividades que parecem bobas, mas que para um idoso, é importante então que ela continue fazendo ou que estimule ela a fazer se ela não faz. É muito importante. Pra gente pode ser uma coisa banal, porque é parte do nosso cotidiano. Mas, por exemplo, tem muitos idosos que subir uma escada quando chega em casa é o máximo de atividade física que ele faz no dia. Né? E às vezes, não porque é o que pode, mas é porque é o que ele consegue fazer naquele momento. E se ele for privado de fazer isso por certo período, quando ele for tentar de novo, é capaz de ele não conseguir. E aí, toda vez que ele for precisar subir uma escada, ele vai precisar de ajuda. Né? Então, o idoso ele precisa ser... E aí a coisa só piora, né? Exatamente. Então, tem que se expor. Né? Só que também, por mais que a gente diga dessa forma, ele faz o que ele pode fazer, não é porque é uma pessoa idosa que ela não possa melhorar. Existe o progresso e sempre que uma pessoa se expõe a algo que ela não consegue fazer no dia a dia, quando a gente fala de exercício físico, de atividade física, ela tende a ganhar capacidade, ela tende a se adaptar. Né? A gente fala, o idoso ele tem uma resistência anabólica, ele tem dificuldade de ganhar massa muscular. De fato tem. Só que a força, ela não é uma valência puramente muscular. A força ela é muito neurológica também. Né? Então, por exemplo, se eu vou levantar um peso, a diferença de eu levantar um peso leve, 5 quilos, e de eu levantar 15 quilos, por exemplo, não é só a quantidade de músculo que eu tenho. Quantos % de todo o músculo que eu tenho que eu consigo recrutar para fazer isso simultaneamente. Perfeito. E ainda tem a frequência de disparo, que é a frequência de impulso nervoso que eu mando para o meu músculo. Então, a quantidade de músculo é uma valência que ela é limitada pela idade. Mas o quanto do músculo a gente consegue recrutar e essa frequência de disparo, ela pode ser melhorada mesmo com uma barreira, mesmo com uma resistência à hipertrofia. Então, o idoso ele pode melhorar também.
Gente, não tem mais essa desculpa de que eu não quero, não, já tô assim, deixa quieto, vamos deixar, né? Só ladeira abaixo, como os idosos dizem. Agora, o que eu quero conversar com você no próximo bloco, Pedro, o que eu posso fazer? Hoje a gente vê aí uma enxurrada de opiniões, inclusive na internet. Toma isso, faz aquilo, passa aquilo, come tal coisa, não sei o quê. A pessoa fala assim, se eu for fazer metade do que eu assisto todo dia, eu vou pirar. Agora, isso realmente é lenda ou existem sim alimentos vamos chamar de repositores aí de minerais, vitaminas, aí tem os injetáveis e tal que podem realmente me ajudar. A gente vai conferir um bloquinho e já a gente volta. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota. Um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação.
65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG som chart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Volta, gente, eu estou conversando com o Dr. Pedro Rosário, ele que é médico do esporte, e a gente está falando aí, né, de atividade física de multicomponentes. Eu deixo uma pergunta para você, Pedro, antes é o seguinte: hoje a gente tem tantos recursos que nos é oferecidos todos os dias, tanto por profissionais sérios quanto por pessoas que resolvem ganhar like aí na internet, querem ter visualização, aí posta de um chá, posta de um alimento, posta de um suplemento, posta não sei o quê. Até onde isso realmente pode nos auxiliar e quais os cuidados que a gente tem que tomar? É uma pergunta muito boa e muito atual, porque de fato hoje em dia a gente é bombardeado por muita informação, né? E a gente fica tão preocupado com tanta coisa. Se a gente for seguir tudo que a gente vê na internet, a gente não vai fazer absolutamente nada. A gente não pode nem beber água porque pode fazer mal pra gente, né? Então, a gente tem que saber bem de quem a gente está escutando as informações. Acho que essa é uma prioridade hoje em dia. E a nossa saúde, a gente tem que ter prioridades. O que eu vejo é muita gente tentando vender, pouca gente tentando ajudar. Então, de maneira geral, não existe nenhum alimento que vai fazer de alguém uma pessoa saudável ou uma pessoa doente. O contexto é o que vai importar. O que importa é o que você faz na maior parte do tempo. Não adianta você ser uma pessoa inativa fisicamente, não ter uma alimentação balanceada e usar suplementos. Você não vai ser uma pessoa saudável por conta disso. E se você tiver uma rotina de vida, hábitos de vida bons na maioria do tempo, não é porque você comeu um chocolate ou ficou 3 dias sem treinar que você vai passar a ser uma pessoa doente por conta disso. O contexto ele é muito mais importante do que atitudes isoladas. Então não tem nada que você vai comer e vai te deixar mais saudável. Não tem nada que você vai comer e vai te deixar doente. A gente tem que se preocupar com o todo, né? Então, quando a gente fala de suplementos, injetáveis, existe uma inversão de valores muito grande nisso, né? Então, a gente tem que partir para aquilo que importa mais e em direção àquilo que importa menos. E tem que lembrar que nós somos seres únicos. O que é bom para o Zé, para a Jane pode não ser, né? Exatamente. Por isso que a gente sempre tem que correlacionar com a clínica. Não existem valores de exames que vão mostrar se uma pessoa está ruim, se ela não está sentindo nada. A gente diz que a clínica é soberana. Se você me diz que não está sentindo nada de ruim, você está sem queixas, eu vejo um exame alterado, eu vou duvidar do exame, não de você. Entendeu? A minha primeira conduta tem que ser repetir o exame. Pô, ela está me falando que está tudo bem, esse exame está me falando que está tudo ruim, eu vou confiar em você, eu vou duvidar do resultado do exame laboratorial. Então, a medicina ela tem que seguir esse caminho. E quando a gente fala de prevenção, que é o que está na moda, a gente tem que partir daquilo que mata mais para aquilo que mata menos. Então, o que mata mais hoje em dia? É doença cardiovascular. Então, a gente tem que anualmente aferir pressão arterial, a gente tem que dosar colesterol, né? Diabetes afeta muita gente, a gente tem que avaliar a saúde glicêmica, como é que tá. Então, a gente tem que se preocupar com o consumo de açúcar, tem que se preocupar com o consumo de gordura saturada, mas entende que isso é o geral, entendeu? Não é, você não pode usar manteiga, ou a guerra lá, o que é melhor, manteiga ou margarina? O melhor é que você usa menos, entendeu? Porque as duas gorduras são extremamente calóricas e em excesso podem te levar a doenças cardiovasculares. Até a água, né? Pode te matar dependendo do volume. Exatamente. Que você tomar. Dá para morrer afogado, né? Mas existem muitos recursos e existe muita coisa nova aí no mercado que realmente vai nos auxiliar, porque a gente tem que partir do pressuposto também que se a gente pegasse aí, vamos pegar 30 anos atrás, né, eram raras as pessoas que você via aí com 80, com 90 anos. Hoje você vê aí um número bastante grande de 90, de 100 anos e a impressão que dá é de 70, 80, então
O mercado tá cheio, como dizem, né? Exatamente. E esbanjando muita saúde. Esse ritmo ou essa consequência ou esses bons hábitos, eu posso começar lá na frente para eu ter uma vida melhor? Ou o ideal é que eu comece mais jovem? Quanto mais jovem começar, é melhor, né? Com certeza. Até porque quando a gente pensa nessas doenças que hoje mais matam, né? E esse aumento da expectativa de vida, ele é fruto justamente dessa preocupação. Então, no passado eram mais doenças infecciosas que matavam mais. Então, enfim, desenvolveram antibióticos, vacinas, conseguiram controlar essas doenças. No momento, na atualidade, o que mais mata é doença cardiovascular. Não é à toa que a gente vive falando de exercício físico e de bons hábitos de vida, porque são as medidas que vão reduzir essa mortalidade cardiovascular. E aí, depois dessa mortalidade cardiovascular, tiramos isso da frente. Qual é a próxima causa de morte mais provável para você? E aí nós vamos tentar prevenir esse tipo. E é assim que a gente faz uma medicina preventiva de verdade. Entendeu? Não é, vamos te deixar saudável com todos os suplementos que a gente tem aqui. Não, vamos olhar você, na sua família, no seu gene. Quais as doenças que correm no seu histórico familiar? Você tem história familiar de pressão alta, de colesterol alto, de infarto, de AVC? Você tem história familiar de câncer? E a gente vai riscando, a gente vai prevenindo, a gente vai investigando para a gente poder tirar tudo isso da frente. Então é assim que se faz uma medicina preventiva de verdade. E com certeza quanto antes a gente começar melhor. Né? Eu até comentei, participando de um podcast de uma amiga, e aí eu comentei as pessoas, e comentei na minha família inclusive. Eu falei, gente, vamos parar de tratar a doença e começar a investir em saúde? Né, olhar realmente para a saúde, porque eu acho que essa é a grande tendência, né? Hoje você olha para as pessoas e fala, a pessoa está com 50, está com 60, está com 70, e você olha e fala assim, eu não consigo mensurar a sua idade, porque as pessoas estão vivendo muito mais e vivendo melhor. Então, acho que esse investir em saúde é que é o grande negócio hoje, né, Pedro? Perfeito. Você tem toda a razão. Essa medicina preventiva, ela vem com muita força. Né? É que eu já vejo até um pouquinho do problema em se olhar só para a prevenção. Eu já estou vendo assim, muita gente que fica nessa de não vou tratar doença, eu quero gerar saúde, e parando de tratar as doenças que aquela pessoa tem. Isso é um problema. Tem que ser uma via de mão dupla aí. Exatamente. As duas coisas. Exatamente. Não adianta se preocupar com o nível de tal vitamina no seu sangue se você não mede a pressão todo ano. Porque a pressão alta, ela vai te matar muito mais do que deficiências de vitaminas. Até porque hoje em dia, se você for olhar uma lata de energético, tem vitamina B lá dentro. Vitamina B12, entendeu? Por exemplo. Então, o acesso a esse tipo de suplementação acaba sendo muito fácil hoje em dia. Então, a gente tem que olhar para o que está puxando aquele indivíduo para baixo, entendeu? Na maioria das pessoas é a doença cardiovascular. Então, a gente precisa medir pressão, precisa ver colesterol. Eu vou te interromper aqui. Claro. Esse excesso de atividade física, porque algumas pessoas também exageram. Perfeito. Né? Esse limiar aí também é importante, né? Fala, eu vou para academia todo dia. Isso realmente é legal? Ou para algumas pessoas é legal e para outras não? Vamos lá. Hoje em dia, o consenso é que essa curva de saúde e exercício físico ela é uma curva em J, invertido. O que seria isso? Pensa no J espelhado. Não, eu já tô espelhando ele aqui. E aí na esquerda tá onde a pessoa faz quase zero atividade física. Então, tendendo a zero, o risco de morte é aumentado. Conforme ela vai fazendo atividade física, o J ele vai descendo, então o risco cardiovascular, o risco de morte ele vai diminuindo. E conforme ele continua aumentando o quanto de exercício ele faz, no fim ele sobe um pouquinho. Então é isso que a gente chama de curva em J, e o ponto médio seria o ponto ideal. Tá? Então, o consenso hoje em dia se acredita que um excesso pode levar a riscos aumentados, sim. Porém, essa é uma afirmação que vem sendo questionada. Tá? Essa é uma discussão bem atual, inclusive, no mundo da medicina esportiva. E existem estudos que eles pegam como população atletas da Tour de France, que é uma das maiores provas de endurance do mundo.
é uma prova de ciclismo que dura 23 dias, sendo Caraca. desses 23, 21 os atletas estão pedalando, eles pedalam 3, 4 horas todos os dias em intensidades absurdas. Uhum. Então, é uma das maiores provas do mundo e é uma prova onde os vencedores, os participantes, são esses os indivíduos que têm maior capacidade cardiorrespiratória no mundo, assim, né? Que é o que a gente chama de VO2 máximo. E a gente tem hoje em dia que o VO2 máximo é o dado de saúde que mais se correlaciona com longevidade. E aí esses estudos olham para esses indivíduos que treinam absurdamente e comparam com indivíduos que treinam normalmente. O que se vê é que esses indivíduos que treinam absurdamente, eles têm uma sobrevida maior do que os outros. Então, essa ideia da curva em J, ela vem sendo questionada, mas até o momento é o que mais se aceita. Que, na verdade, na medicina e na vida, né, não tem nada 100% taxativo. Hoje é, amanhã pode não ser. Perfeito. Tudo depende de uma nova pesquisa, de uma nova visão, de uma nova descoberta. Então, acho que a gente tem que... Não pode ser nem 8, nem 80. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar assim com as 3 vezes por semana de malhação aí, ó. No meu caso, que não faço nada, começar pelo menos umas 3 vezes de malhação. Que eu acho que é o equilíbrio, né, Pedro? Perfeito. Como eu comentei que o excesso... Talvez ele não seja tão ruim assim, mas a gente está falando do ponto de vista exclusivamente fisiológico. Mas a gente sabe que tem outros aspectos também. Tem o aspecto social, tem o aspecto emocional. Então, a gente está falando de um atleta de elite que o trabalho dele é treinar. É aquilo, né? Se eu pegar um atleta amador, por exemplo, que o trabalho dele é fazer outra coisa, é saudável ele abdicar de todo o tempo livre de descanso que ele teria para a família para dedicar para um treinamento, né? É saudável o indivíduo deixar de ir em festa de aniversário de colega porque não quer comer besteira, né? Ou se privar socialmente porque ele quer melhorar em determinado esporte e fazer isso a vida inteira. Então, aí a gente já está questionando o excesso de um outro ponto de vista, não exclusivamente biológico, e é um questionamento que faz muito sentido. Você sabe o que é interessante? Até, minha mãe tem quase 80 anos, 79 anos, e aí o meu irmão, né, levando ela no médico, ele falou assim, e o médico falou assim, come muita carne, toma muita água e acabou. Aí ele falou assim, engraçado, há um tempo atrás todo mundo falava assim, maneira na carne, cuidado com a carne vermelha. Quer dizer, é um dos mitos que também hoje você vê todo mundo realmente estimulando. Não sei se é o seu caso como profissional, mas o consumo da carne vermelha, né? Assim, os alimentos, eu costumo dizer que eles não têm benefícios ou malefícios. Alimento tem característica, e essas características em determinado contexto vai ser positivo ou vai ser negativo para aquele indivíduo. Então, se a gente olha para a proteína da carne, por exemplo, a carne vermelha ela é riquíssima em proteína. Que se a gente pensar para um idoso que tem resistência anabólica, ele precisa de mais proteína do que adultos jovens. Então, desse ponto de vista, você fornecer carne vermelha para ele, você vai estar melhorando a saúde da musculatura dele. Mas se você comparar a carne vermelha com carne de frango, por exemplo, ou peixe, a gordura da carne vermelha, ela é uma gordura saturada que vai piorar desfechos cardiovasculares. Então, ao mesmo tempo que você ajuda de um lado, você atrapalha do outro. Então, a carne do frango, a carne do peixe seria um pouco mais leve para quem tem colesterol alto, por exemplo. Então, quem é aquele indivíduo, né? A gente não pode olhar para um alimento como um vilão ou um mocinho. Certo. Lucas, chama um bloco ou posso ir embora? Como que tá aí? Vamos ter que ir embora, então. Pedro, adorei conversar com você. Acho que entendi um pouquinho mais disso. Se vocês quiserem continuar essa conversa com o Dr. Pedro Rosário, ele está atendendo ali no Instituto Machado, ou pode ser pelo Instagram também, pode chamar por lá. Com certeza. Qual que é, Pedro? @Dr. Pedro Rosário. Então, @Dr. Pedro Rosário. É só vocês acessarem, né? E continuem essa conversa. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por me receber. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Gente, eu vou embora, mas amanhã eu estou de volta a partir das 19h30, tá? Com o nosso programa Janinese. E esse programa reprisa no sábado, às 22 horas, na TV Mato Grosso 27.1. Ou se você quiser acompanhar um pouco mais, né? Corre lá para o nosso canal do YouTube, que está tudo lá, e você pode rever na íntegra, tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau.
Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança 0800 062 1800. Class Tapetes e Couro 65998090078. Instituto Machado de Odontologia 6536236066.